episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, a implantar processos para que você tenha um time de alta performance. Empreendedor com lucro e liberdade. Estou em Cuiabá, a terra do calor. Mais uma gravação. Eu tô com duas pessoas dessa vez. Eu estou com pai e filha para a gente falar sobre sucessão. Pamela Martins, ela é a sucessora e corretora de seguros. Pamela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite desse momento tão especial, diferente pra gente, de falar do momento especial que a gente também tá passando. Muito bom. E Cristóvão Martins, o pai, que é empresário, pecuarista e presidente do Sincor Mato Grosso. Obrigado, Bruna, pelo convite, pela oportunidade de poder dissertar um pouco sobre toda a trajetória que até agora cheguei aqui, né, como profissional, como empreendedor, como empresário. É um momento muito especial para mim. Quantos anos, Cristóvão, de carreira empreendedora? Eu comecei em 1980, né, quando eu comecei a empreender. Antes do que quando eu nasci. Que eu comecei a empreender. Tem experiência, né? Exatamente assim, por sonhos, né, por necessidade. Cristóvão, eu tô fazendo as contas aqui na minha cabeça. Peraí, deixa eu ver se tá certo. Se eu nasci em 86, você começou há 6 anos, eu tenho 38, há 44 anos atrás você começou a empreender. Exatamente. Uau! Interessante, Bruna, assim, que quando se tem sonhos e vontade, eu acho que o tempo não conta. Então, quando me fazem pergunta qual a minha idade e quanto tempo eu estou na profissão, eu estou trabalhando, eu tenho que parar às vezes para mim pensar, peraí, quanto tempo faz, né, que eu já estou aí? Eu fico até às vezes um pouco confuso. Peraí, quando né? eu comecei, quando é que foi, né? Porque assim, eu tenho sempre comigo que acordar todos os dias e fosse trabalhar como se fosse o primeiro dia que eu estivesse fazendo algo, estivesse conquistando alguma coisa, né? Então eu acho que esse sonho é que faz com que a gente não olhe para o tempo, mas sim por aquilo que você quer chegar e conquistar. Sabe por que eu falei uau, Cristóvão? Porque eu sou apaixonada por empreendedorismo. E aí eu tô empreendendo faz 6 anos que eu tô empreendendo. Aí eu me coloco à frente de você, eu me sinto assim, eu tô com tanto para aprender, então assim, uau, que agora eu vou te sugar. 44 anos de experiência para contribuir, porque tem coisas que a gente só aprende mesmo no tempo. Então, você tem muito para dar pra gente e eu espero conseguir tirar o melhor de você para você ajudar a gente, de tudo que você aprendeu. Verdade, né, Bruno? Porque assim, eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? Então, eu acho que a gente aprende todos os dias, todos os momentos. Cada pessoa que você conhece adiciona a você alguma coisa, né? Seja ele em qual nível está, ou no nível superior, inferior, ou no meio. Mas ele sempre traz para você alguma coisa de positivo, alguma coisa inovadora, que faz qualidade, que faz com que você adicione a você e que você seja melhor. Sempre então, aprendendo, eu acho assim. que isso que é interessante. Então, quando a gente fala assim, como você diz, pô, mas estou há 6 anos, né? Eu com 44, eu acho que você tem mais experiência do que eu, porque o mundo evolui tanto, as coisas mudam tanto, que você tem que a todo momento estar aprendendo, né? Então, aquele que acha que já conquistou tudo, que sabe tudo, eu acho que ele tem uma grande tendência a poder ficar obsoleto, ficar para trás, né? Eu acho que empreender sempre, sonhar sempre é importante. Mas eu quero aprender com você. E já vou começar perguntando o seguinte. A gente começa com Gênesis, e Gênesis remete ao início, ao começo, à criação. Como foi a criação da tua empresa, o nascimento? Então, Bruno, assim, eu comecei a minha atividade profissional, né, por ter um sonho de poder ser melhor do que quando os meus pais não tinham muita cultura. Alguns não sabiam nem assinar, não sabia assinar o nome. Então, assim, eu tinha necessidade de buscar um mundo melhor para mim. Sonhava em ter um carro, primeiro uma bicicleta, né? Você sonha em ter uma bicicleta, você sonha em ter um tênis melhor, você sonha em poder ter em casa uma televisão, você ter um ventilador.
Então, acho que são esses sonhos. Ou seja, você movem, vem né? de origem humilde. De origem humilde, Então, exatamente. qualquer pessoa pode empreender. Isso é muito bom para quem está assistindo. Fala, poxa, não é para mim, ou eu não tenho grana, ou eu vim de uma família muito humilde. Opa, peraí, você veio de uma família humilde. Exatamente. E aí foram esses sonhos que foram te movimentando. Perfeito. É o sonho que faz com que a pessoa busque, né? Agora, é uma batalha muito grande, né? Porque às vezes você tem que lutar com a ferramenta que você tem. Mas eu sempre tive assim uma vontade de estar me relacionando sempre com pessoas intelectualmente ou financeiramente melhor do que eu. Porque era uma filosofia minha desde moleque, né, da minha adolescência, que essas pessoas poderiam me levar. Não que eu desprezasse os outros, mas eu também brincava com os outros. Mas eu acho que eu tinha que aprender mais com esses, por que estão lá, né? A família deles, o que eles têm como sucessão. E interessante que com o passar do tempo a gente chegou num certo patamar e nível que nós estávamos equilibrados. E às vezes até eles que tinham já tudo pronto, né, não deu tanto valor nas conquistas, naquilo que tinha para fazer. Então é uma trajetória assim que faz com que você tenha sonhos. Eu acho que sempre é sonhar, sempre, sempre. E querer ser melhor. E ter a vontade de aprender. Eu acho que aprender sempre é interessante a gente aprender todo dia, desafiar o novo, né? Que às vezes tem pessoas que têm medo do novo, né? Eu acho que o novo é desafiante. E quando eu entrei numa empresa que me deu a oportunidade de poder trabalhar, foi até interessante, porque eu tinha que fazer reunião com pessoas, falar em público. Eu tinha que redigir carta na época, máquina de escrever, que era, né, com o tempo. Então, nesse período, eu não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Hoje você, como nós estamos fazendo essa gravação, a pessoa vai lá no YouTube, deixa eu ver como é que é isso, como é que é, né? Eu quero ver um livro didático aí, eu vou lá, vejo na internet. Na época você não tinha essa oportunidade, então você tinha que buscar isso através de achar numa banca, uma revista, né? Por vontade sua. Eu sou também, enciclopédia, a gente para fazer qualquer coisa na escola. Eu lembro na escola que a gente tinha que reunir, pegar o dia da biblioteca, agendar, achar o livro, quer dizer, levar os livros para achar o conteúdo, para depois transcrever na mão, na folha de almaço, para entregar para a professora. Exatamente. Você fazer... Não tinha técnica, né? Então você tinha que fazer todo um aprendizado através de iniciativa própria. Não tinha como alguém te dar pronto. Primeiro, que assim, da minha família não tinha com quem me buscar, né? Falar assim, não, vou pedir para meu pai, minha tia ou para algum irmão me dar uma dica, alguma coisa assim, não tinha, né? Até na minha família eu sou o segundo filho, então só tinha um mais velho, mas ele também não tinha cultura. Aí depois ficou eu que queria As ser coisas melhor. estão muito mais fáceis, né, Cristóvão? E hoje não, hoje a tecnologia dá para você, nossa, hoje tem uns nomes até diferentes. Eu estou imaginando eu adulta, porque eu passei criança, mas tá bom, e se naquela época eu tivesse 40 anos e precisasse aprender alguma coisa, né? Vamos fazer esse exercício, como é que deveria ser isso, né? Sim. Eu lembro que tinha eu uso o Waze hoje, mas antes era a lista telefônica. Não é lista telefônica, como era o nome daquilo? Era uma lista, um negócio como era o nome, sabe? Mas mapa 4 rodas. Mapa. Era um mapa que tinha que endereço. localizar. Isso. Então era bem mais difícil, complicado. Depois eu lembro que eu queria aprender, nunca. Mas tinha o nome daquilo. Nossa, eu tô viajando agora nas páginas amarelas, quando tinha que pegar o telefone de alguém, tinha que ir lá olhar, você pegava na lista e achava o nome. Ou tinha uma central que você buscava também, né? Informação telefônica que você ligava. E aí, era páginas amarelas, Isso, páginas amarelas. Da lista telefônica. E aí o guia, era guia, não é isso? O GPS era o guia, e aí tinha o guia pra usar como GPS. Uhum. Gente, tô falando certo as coisas? Tô aqui viajando. Mesmo. Então, para ter acesso Eu lembro das viagens que a gente fazia quando era criança, que viajava, enfim, de carro, que tinha o mapa, né? Pegava o mapa e eu lembro da infância, né, disso, né, do mapa. E aí você tá ouvindo, assistindo a gente, pensa que as coisas são difíceis. Não são difíceis. Você tá, por exemplo, tendo acesso a um conteúdo agora de graça, na palma da tua mão,
com uma pessoa que tem 44 anos de experiência e tem muito para contribuir, né? Quando é que a gente... Aí, como você tá falando, Cristóvão, na época não dava nem para perguntar para um tio, porque ninguém tinha resposta, né? Sim. Depende da origem da família, né? Não tinha estudo, né? Então, como eu nasci praticamente na zona rural, né? Nasci no Pantanal de Mato Grosso e lá você não tinha... Eles não tinham acesso, né? E eu que tinha vontade tive que ir para os grandes centros, morar sozinho e ralar, lavar roupa, cozinhar para mim mesmo, para mim poder adquirir aquilo que eu queria, que era conhecimento, né, que era estudo para mim poder ser melhor. Então, assim, eu acho que não tem nada fácil na vida, né? Eu acho que todo trabalho que nós desenvolvemos é difícil. E às vezes a pessoa fala, eu trabalho carpindo roça, o outro trabalha dirigindo caminhão, o outro pilotando um avião, aeromoça, enfim, todos têm uma grande dificuldade na sua atividade profissional. Vamos falar, você trabalha no ar-condicionado, você fica assim, mas ele não sabe o peso que você tem na cabeça, né? Talvez ele lá na roça ou pilotando um trator é muito mais leve do que você ter o peso de estar sentado no ar-condicionado com a mente pesada. Responsabilidade. Então a conclusão que eu cheguei com toda essa trajetória, essa luta, é que você tem que sempre equilibrar todo o seu sonho, né? Mas sonhar sempre, sempre. E, como eu disse, não adianta você falar assim, olha, eu tenho 30 anos de profissão, 20 anos, me sinto tranquilo. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que estar muito mais preocupado, que a responsabilidade é maior. Se eu cheguei até agora aqui, como é que eu vou manter, ficar assim ou ser melhor, né? Quer dizer, para você manter, você já tem que crescer, você não pode nunca ficar parado e achar que você chegou num ápice, chegou na onde você queria. Tem muita gente que fala, cheguei onde queria. E tem muitos amigos, companheiros que nós começamos assim, uma trajetória praticamente junto, e alguns falam para mim assim, Cristóvão, você está na hora de tirar o pé. Cristóvão, você não, diminui o ritmo. Isso me traz assim até um susto, né? Eu falo, mas peraí, que ritmo que tem que diminuir, né? Porque eu me sinto tão bem fazendo o que eu estou fazendo, eu acho que não me sinto cansado, né? E não olho, porque talvez eu não olhe para o tempo, né? Às vezes a pessoa me pergunta a minha idade, a hora que eu vou responder, eu falo, cara, aí a pessoa fala, mas todos já têm essa idade, né? Então, assim, eu não sei como que as pessoas veem o mundo, mas eu acho que é interessante a gente sempre ter a vontade de ser jovem, ser novo, aprender, né? Sempre aprender, eu acho que isso que é a vitamina da vida, né? Então vamos lá, Cristóvão, vou te fazer uma pergunta aqui, como a gente está falando do início. Quando você começou, você vem de uma família humilde, então pelo que eu entendi não tinha grana para começar. E aí? Como é que você foi atrás de grana? Como é que você conseguiu grana para tirar o negócio do papel? Para realizar, para iniciar aí a realização desse sonho? Trabalho, conhecimento, amadurecimento pessoal, né? Você sempre se espelhando de quem foi bem sucedido. Eu sempre gostei de ler livros de pessoas que tiveram sucesso na vida, sempre ele deixa alguma mensagem, né? Eu li um livro assim no início da minha carreira, que é do Donald Trump, que é A Arte da Negociação. Li a Koch, Henry Ford, e a história do próprio, a oportunidade de trabalhar no Bradesco e do próprio Amador Aguiar, que construiu, né, na oportunidade, o maior banco de varejo no país. E ele tinha umas frases, assim, umas tiradas muito interessantes, né, que ele mesmo dizia, só o trabalho produz riqueza. Então eu acho que quem quer ser melhor tem que trabalhar, não tem outro caminho. Tá. E assim, para que se você estivesse começando hoje, vamos imaginar, claro, isso é bem legal. Você acabou passando por várias experiências no decorrer da tua trajetória profissional até aqui, né? Para hoje estar onde você está. Se você pudesse voltar ao tempo, vamos fazer esse exercício. Vamos voltar, Cristóvão com 20 anos de idade, mas com a mentalidade, experiência e conhecimento que tem hoje. Estou cheio desses sonhos que você tinha quando garoto, mas você não tem dinheiro e você começaria no mundo de hoje. O que você faria para começar? Qual seria o seu primeiro passo?
buscar oportunidade. Buscar oportunidade. E as oportunidades que aparecessem, eu estar preparado para mim poder enfrentar o desafio das oportunidades. Eu hoje, assim, eu acho que é um erro meu, assim, não olhar para as conquistas que eu já tive, ou de curtir até as conquistas que eu tive. E eu acho que isso faz com que todo dia eu acordo, vou trabalhar e parece que eu tenho que trabalhar para comprar o almoço. Então, eu acho que isso que é interessante. Eu acho que para começar em qualquer momento da vida é você não deitar em cima daquilo que você já conquistou. Então, para mim todo dia é um começo. Eu não vejo para trás se eu tenho dinheiro, se eu tenho um relógio que eu sonhei em ter, se eu fiz uma viagem para onde eu gostaria de fazer. Eu vejo que eu preciso trabalhar diariamente com muito empenho, muita dedicação, para que eu tenha que conquistar aquele sonho que eu tenho em mente. Eu vejo assim, e às vezes até me cobro por isso, porque eu acho que não tinha que ser assim, né? Eu acho que eu tinha que parar um pouco e curtir. Como eu gosto da área rural, né? Pô, meu cavalo que eu tenho lá, minha égua, a caminhoneta para puxar o meu trailer, para levar o cavalo, esporte que eu gosto, que é laçar, né? Então, curtir essas coisas. Tem hora assim, quando eu estou diante de um desafio de negócio, para mim me equilibrar, eu penso nisso. Porque às vezes eu perco o sono, né? E falo assim, pô, se eu perder esse negócio, isso não dá certo, como é que vai ser, né? Eu falo, mas para aí, Cristóvão, você já tem isso, já conquistou isso, né? Mas eu falo, não, mas eu tenho que vencer, porque eu acho que é um desafio. E uma coisa que eu acho que faz com que a pessoa seja cada vez mais forte é ele sempre aceitar desafios. Eu acho que a grande oportunidade está onde as pessoas falam, te dão uma missão e as pessoas falam, não, acho que lá não dá, lá é difícil. Eu acho que se você for e vencer, você venceu a você mesmo e também mostrou para as pessoas que é possível. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que é a pessoa acreditar aonde não vê oportunidade. Então, os desafios, eles continuam, eles só mudam, né? Lá atrás eram alguns desafios, hoje são outros sonhos, eles são maiores, né? Aí aparecem outros desafios, é isso? Perfeito. Então, vamos lá, eu vou conferir aqui se a gente entendeu, tá? Para quem está começando agora, a dica do Cristóvão é buscar oportunidades. Traduzindo para a realidade de um empreendedor, de uma pessoa que está querendo essa mudança, fazer dinheiro. Vamos buscar a oportunidade de fazer dinheiro para a gente poder reinvestir no negócio, para a gente poder fazer o negócio acontecer. Já que eu não tenho, como é que eu faço? Busque oportunidades. Oportunidades de novos negócios, oportunidades de ou vender seu conhecimento, ou vender alguma coisa ali que você está se propondo, o teu serviço. A gente sempre vai começar buscando clientes, que são as oportunidades, né? Oportunidades que são clientes que possam comprar o produto ou o serviço que você vende. Então, buscar oportunidades seria isso? Sim, exatamente. Buscar oportunidade é você ter um nicho de trabalho, ter um objeto de trabalho, e você buscar pesquisar aquele nicho de mercado onde você possa ter uma melhor colocação do que você tem. Então, ainda é além. Como é que eu posso ser melhor nesse nicho que eu escolhi para mim também, para que a partir disso eu enxergar uma oportunidade de me destacar dos demais. Exatamente. É isso? Você falou uma coisa importante, Bruno. Eu acho que assim, eu sempre, no treinamento de pessoas, e você como faz também na liderança, de treinar a equipe de venda, e eu tive a oportunidade também, né, de treinar a equipe de vendas, e eu sempre dizia para as pessoas que na equipe de venda você tem que sempre acreditar primeiro, né, naquilo que você vai fazer e não tem nada vencido, essa é a verdade. Você sempre vai conquistar, você sempre vai fazer. Então, vender um produto que você tem em mãos é você parar e pensar assim, nós somos na empresa, ou nós somos vendendo esse produto 20 pessoas. Então é você lutar, trabalhar para que dentro dos 20 você seja o número 1. Okay. Sempre buscar excelência. Se você conseguir ser o número 1, ótimo. Mas se você não conseguir, pelo menos ser reconhecido como uma pessoa que tentou bastante para ser, mas não conseguiu. Mas pelo menos você tentou.
Então, eu acho que isso que é importante. É ser o melhor, como você disse. Eu acho que você tem 10 fazendo a mesma coisa, 10 cabeleireiros, pô, você é o melhor dos 10. 10 manicure, você é a melhor manicure. Excelente, você sempre pensar e buscar excelência. Aí é desafio, né? E o segundo é não se acomodar. Eu tô trazendo aqui que quando você fala, poxa, não dá para parar, tem que continuar. Eu tenho a sensação que às vezes eu tô buscando todos os dias do almoço, algo assim que você disse, eu entendi que é não se acomodar. Trabalhar todos os dias como se fosse o primeiro. Perfeito. Eu às vezes vejo no segmento de seguro... É isso, eu tô checando aqui, eu tô anotando a fórmula aqui mágica. Perfeito, é isso mesmo. Até obrigado por essa forma de você fazer, né? Faz com que a gente realmente até dê mais informações. No segmento de seguro, sempre assim, pelo tempo que a gente está trabalhando, eu nunca vi ninguém sofrer de mal de Alzheimer em seguro. Todos os profissionais que eu conheço, com 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, eles vêm a óbito por outros males, mas menos de Alzheimer. Porque esse segmento de seguro ele é interessante, que ele faz com que você pense em todo momento. Você tem que estar inovando, tem que estar criando, você tem que estar fazendo. E tanto na área de venda como na área técnica, você tem oportunidades de negócio, você tem que estar muito atento, a sua mente trabalha muito. E me assusta às vezes quando no nosso segmento eu vejo alguém que fala assim, eu tenho 44 anos, tenho 40 anos de profissão. Ele fala nesse sentido como se isso dá para ele um conforto, uma comodidade para ele. E eu já vejo o inverso. Eu acho que isso é desafiante, isso é preocupante. Na verdade, não é desafiante, é preocupante. Porque aquilo que acha que 40 anos que ele trabalha deu a ele toda a experiência dele estar hoje, que tudo vai ser fácil para ele está enganado. Daqui para frente, como eu disse, todo dia você tem que acordar e ir para a sua profissão como se fosse o primeiro dia. Porque a inovação, a evolução do mundo é muito grande. A tecnologia hoje acelerou a gente bastante. Hoje, se você não estiver conectado, se não estiver apto a aprender, a inovar, você fica para trás. Eu acho que isso que é interessante, né? A pessoa está sempre sonhando e buscando o novo. Nunca achar que todo o tempo que ele tem de trabalho traz a ele algum conforto. Pelo contrário, traz a ele desafios para o novo, para o desconhecido. Muito interessante essa forma de ver as coisas. Pamela, você que já está no mercado trabalhando com essa transição com seu pai, quanto tempo? Que a gente está, acho que tem uns 7 anos. 7 anos em transição. Eu acho bem bacana isso, porque vocês estão fazendo tudo com muita calma, né? Estão cuidando disso de uma forma que, se acontecer, Cristóvão, de algum momento você falar assim, deixa eu desacelerar um pouquinho mais, você já fica mais seguro, porque teve todo um tempo para o desenvolvimento, né? Você entende, Pamela, que isso é importante, ter esse tempo preparatório, ou você acha que se você entrasse assim, de repente, como num susto, agora eu tô me aposentando, vem trabalhar comigo, Pamela, assume as coisas, de repente, em 3 meses, né? Você acha que quais seriam os prós e quais seriam os contras? Vamos fazer assim, vou separar até aqui, ó. Os prós, o que seria bom, poderia ser bom, e o que poderia ser ruim. Então, o que é bom do fato de você já ter isso, de estar preparando, já estar há 7 anos. Vamos começar assim, vou organizar. O que é bom disso? O que você percebe que esse planejamento, ele ajuda vocês, né? E aí, porque o resultado ele é em conjunto, a você ter uma sucessão mais efetiva. Na verdade, assim, né, Bruna? Eu acho que eu nasci dentro de uma corretora, né? Vamos dizer assim, acho que desde que eu me entendo por gente, meu pai já trabalha, já tem corretora, então, assim, sempre vivi ali um pouco sempre vivi nesse meio, né? Você já trabalhou em outros lugares? Não. Tá. Sempre vivi nesse meio. Então, assim, primeiro e único emprego. Mesmo quando criança, né, tinha reunião, né, de seguradora, de banco, enfim, às vezes eu ia junto em alguma coisa, né? Então, assim, eu sempre participei, né, indiretamente, né, disso daí, sempre estava ali no meio, né. Mas, assim, o que eu vejo, assim, dos prós, né, desse período, né, que a gente está, o amadurecimento, tanto da minha parte, quanto da parte dele também, de entender todo o processo, né. Então, quando eu entrei, né, falei assim, não, é isso, né.
de lá pra cá, minha cabeça já mudou várias vezes, de várias formas, assim, né? De amadurecer mesmo, de ver como funciona o dia a dia, de ver como que é uma empresa, enfim, de todo o processo, né? Então, assim, isso é muito, muito importante. E eu acho que, para mim, o mais importante foi o amadurecimento de todo esse período. Tá. Eu acho. E se fosse para assumir hoje, ou vamos dizer assim, em 3 meses... Vamos supor que você não sabe nada de corretora, não sabia nada, vai ter uma sucessão, ó, vem trabalhar, eu vou assumir o desafio e você entra, pá. É um desafio, realmente seria um desafio, porque assim, não tem seguro, é uma coisa assim, complexa, né, para você entender tudo que acontece ali, como funciona, então assim, tem pessoas que estão, vamos dizer assim, há 2 anos ali no mercado que começaram que não entendem, não sabem muita coisa ainda, entendeu? Imagina em 3 meses para você tomar as rédeas de uma empresa, de você entender todo o processo, de você entender produtos, de você entender tudo, é bem complicado. Acho que é bem desafiador mesmo. Agora vamos pensar na parte empreendedora do negócio. Eu tenho uma equipe que funciona, vamos supor que tecnicamente você tem uma equipe preparada e ele sairia e entregaria essa posição para você vir como administradora apenas. Você acha que seria mais fácil? Em partes, eu acho que sim. Porque assim, você lidar com pessoas é um outro desafio, né? Lidar com pessoas. Mas, assim, eu acho que é um desafio. Seria, assim, daria. Seria desafiador, mas daria. Tá. Daria, sim. Então, é menos desafiador do que quando a gente tem que, numa sucessão, além de empresariar, também conhecer tecnicamente a fundo aquele negócio. Sim. Porque eu vou trazer aqui para contexto de gente que pode estar ouvindo, assistindo a gente, que não é do mercado de seguros, por exemplo, mas que é do mercado do comércio, né, de transportes, até empresas de consultoria, algo que... supermercados, né? E estão nessa sucessão. De fato, para você estar ali na alta gestão, você precisa conhecer minimamente, tecnicamente, o que aquela empresa vende, entende. Então, dependendo da variedade de produtos, toda essa, realmente, esse passar... Eu vejo muita sucessão planejada que o filho começa de estagiário, vai crescendo para chegar, né? E já vi também de colocarem a pessoa lá do nada e falar, assume aí a partir de agora. E aí, o que eu quero checar é se eu entendi o que você está dizendo, que vir para conhecer tudo e ainda assumir uma posição estratégica, você precisa de um tempo para fazer isso. Sim. Até por conta do processo de amadurecimento, que foi os seus principais ganhos. Se isso não for feito, se a pessoa só for para entrar como alta gestão sem conhecer tecnicamente, daria até para fazer isso com menos tempo. Mas ela vem com um gap de conhecimento para fazer uma boa gestão daquele momento para frente. Exatamente. Faz sentido, é isso? Faz sim. Tá. Faz. Assim, na minha opinião, o que eu acho melhor é uma sucessão, né? Seja no que for, é você entrar ali e conhecer todo o processo. Com calma. Eu acho que isso é válido, porque assim, você amadurece em todos os sentidos ali, né? Vamos dizer assim, um mercado, né? Um exemplo, né? Um outro ramo, né? A pessoa tem que saber ali de onde vem o produto, qual que é o melhor fornecedor, como compra, como que negocia. Então, assim, imagina você entrar ali do dia para a noite, você tem que comprar isso, aquilo, e você não sabe o que é melhor, o que é pior, como que faz, entendeu? Então, assim, eu acho que todo o processo é muito mais válido, muito mais válido. Eu achei muito interessante quando você fala do amadurecimento, porque teve uma fala tua que você disse assim, eu entrei, pensei numa coisa, depois eu mudei de ideia, depois eu mudei de novo, e agora... Então, essa mudança de ponto de vista, inclusive a gente tem técnica que explica isso em programação neurolinguística, que é o PNL, ele diz o seguinte, quando você muda o ponto de vista, você tem condições de mudar o comportamento. Porque você está vendo aquela mesma situação sob uma ótica diferente. E isso possibilita você, é como se você trocasse mesmo dissociasse da situação e trocasse de corpo. E aí quando você troca, você muda completamente, você fala, por esse ângulo aqui eu não tinha visto ainda. E é isso que faz a gente começar a mudar de ideia. Então, por exemplo, quem tá olhando de cima, tá olhando de baixo de um jeito. Mas agora vai lá embaixo fazer a mesma coisa do que o outro tá fazendo. Aí você olha pra cima. Aí você fala, nossa, de repente como eu era estúpido. Exatamente, assim. Foi. Mas assim, foi isso que aconteceu em várias situações que eu passei ali.
Hoje eu olho assim e falo, né? Já passei algo parecido, então deixa eu pensar, vamos olhar, né? De um outro ângulo, de uma outra forma, vamos falar de uma forma diferente, né? Levar essa situação de uma forma diferente. Então, assim, esse amadurecimento eu acho que é essencial. Agora vamos pensar em contras. Então, os prós principal é o amadurecimento, porque você ganha tempo para passar por todo um processo de conhecimento de todos os processos, né? De todas as etapas do negócio. Agora, contras. Depende, não tem. Vamos pensar em alguma coisa que é um contra aqui. O que poderia atrapalhar uma sucessão se ela for muito demorada? O que poderia atrapalhar? Eu acho que assim, existe, né? Dentro da sucessão, existe a relação empresa e existe a relação família, né? Que a gente tem que saber ali dividir, né? Isso daí, né? E a relação, vamos dizer assim, tempo, né? Idade. Eu tô com uma cabeça, com uma idade que, tipo assim, eu quero mudar tudo pra ontem. Eu quero isso pra ontem, eu quero fazer isso com 1000 ideias na cabeça, né? Aí meu pai fala assim, não, vamos com calma, não é assim, devagar, né? E eu me controlando, falando assim, ai, né? Tipo assim, né? Quero fazer, mas ele, não, vamos com calma, vamos pensar, não é assim. Então, assim, eu acho que essa fase, esse tempo, esse processo, faz com que também crie a confiança entre nós dois. Dele acreditar e de eu saber que ele está acreditando também que eu vou conseguir fazer aquilo. Então, assim, durante esse processo que está acontecendo, a nossa relação dentro da empresa já mudou bastante. Dele acreditar e de eu ver que ele está acreditando também no meu processo. Tá. Isso Entendeu? é importante. É muito quem importante. Tá? Porque pode acontecer também sucessões não só de pais e filhos, mas às vezes tem sucessão entre irmãos, né? Às vezes tem sucessão entre tios, sobrinhos. Familiares, sim, né? No geral. E às vezes sucessão que não é nem familiar. Sucessão que tá vindo uma pessoa de fora, que tá assumindo. Sim. E o ex-comandante ali, né? O ex-gestor master tá passando bastão e aí tá acompanhando essa pessoa aos poucos. Eu acho que é um processo também de mentoria. Também. Então, assim, igual assim, toda a experiência que meu pai tem, né? 40 e poucos anos aí de mercado, né? Eu fico observando, né? Tem pessoas que ligam para ele para pedir, né? Muita gente liga para ele o dia todo para pedir conselhos, opiniões, né? Sobre tal situação que é do nosso mercado, né? E eu falo assim, nossa, eu tenho uma pessoa aqui dentro de casa, que é um mentor, né? Dentro de casa. Eu falo assim, eu acho que eu tô usando pouco ele. Eu tenho que usar mais ele. Então, assim, esse processo aí de mentoria também é muito legal. E como eu falei, a gente tá nessa ansiedade, né? De querer fazer o negócio acontecer, de querer mudar. Ele já tá assim, né? Ele já passou dessa fase, né? Ele já tá mais, assim, calmo, né? Então, ele me dá mais não quer dizer uma freada, mas me dá mais uma calma. Pra eu fazer as coisas mais pensadas, vamos dizer assim. Gente, as dificuldades, assim, pra separar. Aqui não é pai e filha, ou não, lá também é pai e filho. Então, é pai e filho fora da empresa e dentro da empresa também, ou não? Vocês conseguem separar isso? Aqui dentro da empresa não é pai e filho, porque essa sucessão, ela é familiar. Então, quando essa sucessão, ela é familiar, é pai e filho, né? Mas e aí? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Dá pra separar? Não dá pra separar? Eu acho que dá. Até porque, assim, como ele tem... meu pai tem muitos outros cargos, enfim, outras... Então, assim, a gente, dentro do escritório, até fica pouco, né? Dentro do escritório. Ele fica pouco, ele fica viajando, fica pra lá, fica pra cá e tal. Então, assim, a gente ali fica pouco. Hoje em dia, a gente tá num processo que eu falo com ele coisas assim... Só quando não tem como resolver mesmo que eu levo pra ele. Hoje tá nessa fase, né? Mas a gente consegue dividir isso bem. Então, mas tem vezes que eu falo bem assim, é uma situação assim, falando de mim, né? Aí ele dá a visão dele como se ele estivesse me olhando como empresário. Eu falo, não, eu tô falando do meu sentimento como pessoa. Então, me olha de uma outra forma. Então, assim... Mas é bem raro, assim. Mas a gente divide bem. A nossa família, assim, nós somos muito unidos. Nossa família é muito unida. Então, assim, a gente passa fim de semana junto, né? A gente tá durante a semana, né? Quando ele tá no escritório, a gente tá junto. Mas fim de semana a gente passa junto. Sei lá, tô fazendo nada, vou lá pra casa do meu pai, entendeu? Então, a gente consegue dividir isso daí bem. É bem legal. Eu acho, assim, o sucesso de uma empresa na sucessão, como você falou bem, né?
de você fazer com mais tranquilidade e não ser subitamente a pessoa ter que fazer a sucessão. É que você vai, que uma empresa ela tem várias fases, né? Quer dizer, ela tem a fase técnica daquilo que ela trabalha, ela tem a fase administrativa de pessoas, ela tem a fase constituída de uma empresa, que é a parte tributária, que é a parte de responsabilidade. Então, quem vai fazer uma sucessão, ele tem que ir pegando pelos pontos, né? Então, às vezes, assim, a pessoa tem que saber, tem que mudar aqui, tem que investir aqui. Para aí, eu tenho que fazer um planejamento da empresa para poder fazer esse investimento. Como que eu vou alocar esse recurso, de onde que eu vou tirar. Então, acho que uma sucessão passa por todo esse aprendizado, né? Então, a pessoa vai fazendo os passos para poder fazer essa sucessão na empresa. E aí tem a outra parte que você disse, que é a parte de familiar, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar na minha empresa com irmãos, com sobrinho, com ela, filha, com outros filhos, mas eu sempre disse para eles, família e a empresa tem que ter essa característica, tem que ser fria, né? A empresa não pode ser coração, ela tem que ser fria. Sempre quem for empreender, pense sempre nisso. Você não haja com o coração diante de uma empresa que você vai ter sucesso. A empresa, isso também aprendi ao longo do tempo, lendo livros, estudando, procurando informações e ouvindo também de pessoas bem-sucedidas no negócio, né? Inclusive pessoas que trabalhavam pai com filho, né? Aí eu disse assim, eu comecei a observar que nessa parte familiar, a raça, duas raças que eu acho interessante nesse processo, trabalhar com família, é o japonês e o árabe. Árabe, o libanês ou o turco, né? Eles são muito interessante você observar como eles fazem o trabalho dentro da empresa deles com filho. Mas aí na sucessão de trabalhar com familiar, você sempre ter essa, olha, a empresa é uma coisa, a família é outra, né? Então eu sempre digo assim, olha, você nunca vai deixar de ser meu irmão, é Deus que me deu, meu filho, Deus que me deu. Agora a empresa, infelizmente, tem que ser profissional. Então, se você não ter a característica de profissionalismo na empresa, você está no lugar errado. Então, seu pai é uma coisa, empresário, Cristóvão, é outra coisa. Então, quem faz sempre que for empreender, ter uma empresa familiar, tem que ter isso em mente. Não pode misturar de forma nenhuma. Melhor, às vezes, mandar para casa, pagar o salário para ficar em casa, do que ficar dentro da empresa. Então, eu acho que é isso que a gente, talvez, com o tempo, a sucessão, como você disse, fazendo com o tempo, você consegue passar esse amadurecimento para a pessoa, passar essa relação para a pessoa. E, aos poucos, ela vai sentindo confiança e vai dando os passos dela, né? Então, é importante você fazer esse, vamos dizer assim, esse black inicial, né? De algumas iniciativas, para com o tempo ela pegar conhecimento e fazer o processo naturalmente. E ela também investir nela, né? Eu acho que ela tem que procurar as suas limitações e trabalhar as suas limitações. Dentro da empresa eu tenho que ter conhecimento técnico de uma empresa, tributariamente, constitucionalmente, eu tenho que ter informação de gestão de pessoas, eu tenho que estudar a gestão de pessoas. Mas o nosso negócio, atividade é vendas, é comércio, então eu tenho que também procurar entender. E como eu disse, é árduo, não é fácil. Então você tem que, às vezes, dedicar parte do seu tempo para você ter esse conhecimento, você investir em você. Não é só esperar que quem está fazendo a sucessão vai me dizer tudo, vai me ensinar. Não. Dá o ponto, você tem que buscar agora, da sua forma, do seu jeito, entender e empreender. Porque senão não adianta, né? Uma hora você não vai ter aqui. A pessoa fala, não, você não faz assim, você faz por aqui. Uma hora você tem que andar sozinho, suas pernas. Okay. E eu acho que naturalmente na sucessão, quando se tem esse amadurecimento de relacionamento, as coisas têm todo o ingrediente para ter sucesso na sucessão, né? E eu tenho exemplos no segmento de seguros, grandes corretoras a nível Brasil que eu conheço, que os pais fizeram sucessão, estão fazendo sucessão ainda. Alguns ela conhece também, né? No Paraná, no Nordeste, em São Paulo, que tem corretores que estão fazendo, tem os que já fizeram, né? Que a filha, o genro assumiram a empresa, estão tocando com a irmã, enfim, mas que foi também
ao longo do tempo, aprendendo e fazendo. Ok. Mas eu acho que é isso que é importante. Entendi 2 dicas aqui valiosas nas suas falas. Primeiro, a preparação sucessória, que também é uma indicação da Pamela. Se tiver tempo para fazer. Então, você que está fazendo um projeto de sucessão, faça com calma, por etapas. A dica aqui tenha um processo completo, né? Acho que detalhado o suficiente para que quem está entrando na empresa conheça todo o processo, todos os ângulos do negócio. Então, se tiver a oportunidade de passar por todas as áreas, por todas as funções, para ter todos esses pontos de vista, né? Vai ajudar no amadurecimento. Exatamente. Eu acho que dentro da empresa também, para os funcionários que estão ali, né? Para essa transição ser leve, né? Ali não ser uma transição que... hoje ele não tá mais, é ela que tá ali, assim, não, é para isso ser um processo, ser leve, ir mudando ali aos poucos. Muito bem colocado, e eu acho que tem algo que aí você me deu um insight. Além disso, o fato também da gente não gerar algo assim, tá assumindo, mas não sabe de nada, é porque é filho do dono. Exatamente. É porque é competente, entrou, conheceu o processo e tá sabendo muitas vezes, né, tem condições, competência e conhecimento para poder conduzir. E eu acho que isso que é muito desafiador, Bruna, sabia, pra gente, né, pra quem tá sendo sucessor, das pessoas verem esse amadurecimento e essa confiança, criar isso. Ver isso na gente, né? Então, assim, a gente tem que ter uma postura, né? De que hoje sabe, hoje entende, hoje tá ali no processo, né? E as pessoas verem isso. Então, isso é muito desafiador. Todo mundo fala assim, é a filha do dono que tá entrando ali. Então, ela é a filha do dono, não né? sabe, tá achando que sabe primeiro tudo. vem a filha, né? E o pior, do dono, tá? Mas cadê todo o conhecimento, a habilidade, né? A competência que a pessoa também tem para estar naquele lugar. Exatamente. Isso aí, cada empresa, lógico, tem sua característica, né? Mas, assim, na empresa lá que nós temos funcionário com mais de 30 anos conosco e que viu ela pequena, né? Quebrando xícara na corretora e fazendo alguma coisa assim, e hoje vê ela para assumir esse posto, então realmente bate nisso. As pessoas vêm e falam, para aí, mas eu estou aqui há tantos anos, como que chega essa aí vai querer mandar em mim? E eu acho que essa conquista de competência de quem está fazendo a sucessão é muito importante. Eu acho que ela tem um desafio muito grande de provar para todo o time que está ali dentro, que é uma pessoas que estão na profissão mais do que ela está há 7 anos. Tem pessoas com 30, com 15, com 12. Para ela é um desafio, né? Ela ter que, às vezes, estar ali fazendo liderança e gestão dessas pessoas. Então, por competência e conhecimento, é que essas pessoas têm que aceitar a liderança dela. Então, sempre eu digo isso para ela, você não tem que impor nada. Você ganha na inspiração, na admiração. Na admiração, no respeito, pelo seu crescimento, pela sua evolução, pelo seu amadurecimento. É isso que vai fazer com que a empresa continue com sucesso. Então, o primeiro ponto é essa. Eu coloquei como programação sucessória, né? Então, a dica é fazer uma programação sucessória. E o segundo é separar. Separar muito bem, né? Dentro do negócio, a gente precisa de resultado e competência. Foi isso que eu entendi. Até que teve uma fala que você fala, não tá dando resultado, e você não usa essas palavras, mas é que eu tô usando aqui, não tá dando resultado, não tem competência, é melhor ficar em casa recebendo salário do que lá no meio atrapalhando, né? Então, ter esse discernimento também, né? Eu costumo falar muito isso quando a gente vai fazer recrutamento e seleção. Às vezes tem muito empresário que quer trazer o tio, o amigo, o parente, o vizinho, alguém que pediu, poxa, eu quero dar uma oportunidade. Legal, isso não é um problema, mas primeira pergunta é, essa pessoa ela tem competência? Se você vai dar uma oportunidade porque a pessoa é competente, show de bola. E segundo, depois você vai poder demitir essa pessoa? Isso é muito importante. São essas duas perguntas, né? Então, isso serve, pelo que eu tô entendendo, para sucessão também. Tá, vai assumir, mas tem competência? Ainda não, então vamos preparar. Vamos estudar, vamos programar isso. Já tem competência para assumir? Tem. Então, fazer uma programação daqui para frente como seria, mas a gente também pode demitir a qualquer momento? Pode. Então, beleza. Então, a gente poderia fazer uma sucessão. Eu aqui trazendo uma analogia. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Sim, pegando tudo que você falou. Vocês poderiam compartilhar, cada um, 3 dicas para quem tá assistindo ou ouvindo a gente, que tá nesse processo e tá com dificuldade?
bem no comecinho, como vocês passaram já 7 anos, é um processo muito bom de experiência, né? Lá no primeiro ano deve ter sido mais difícil do que é hoje. Muito mais. Né? Então, eu percebo mesmo, acompanhando vocês, uma evolução bem grande, tá? De quando a gente fez a primeira reunião para hoje. Entre vocês mesmo, sintonia. Quem quer falar primeiro? 3 dicas. Eu só queria completar mais uma dica na sucessão, que é muito importante, fundamental nessas etapas, que é quem está fazendo a sucessão passar para o sucessor a parte dele separar a vida pessoal e financeira dele da empresa. Eu já vi muitas pessoas que assumem empresa, ele acha que o dinheiro que tem no caixa, que ele pode gastar, que ele pode usar, que ele pode fazer as coisas que ele quer, que é dele. É dele, não é da empresa. Eu tenho a caneta, eu posso fazer e pagar. É muito importante também essa etapa, esse amadurecimento de quem está fazendo a sucessão, passar e o sucessor também entender que a empresa ela tem um monte de responsabilidades e que ele que está ali como empresário, ele tem que ter limites de tudo aquilo que ele faz. E aí onde entra o conhecimento na parte de gestão de uma empresa, de contabilidade fiscal e tudo, que é para ele saber o peso que uma empresa tem, e que ela precisa ter liquidez, que ela precisa ter uma vida financeira saudável, que ela tem que ter reservas. Não porque eu tenho uma reserva eu posso viajar, eu posso gastar. Então esse é um ponto também que é muito fundamental quem vai fazer sucessão passar para o sucessor, que ele tem que ter exatamente essa separação. Que a empresa, né? Porque quando é o filho, pai, eu quero um sapato, pai, eu quero trocar de carro, pai, eu quero. Só que o pai, para fazer isso, ele faz toda uma contabilidade, vê, eu posso ajudar, não posso, né? Então, assim, e ele dentro da empresa tem que ter esses limites. Tem que ter um salário bem definido, exato, né? Esse daqui quer ter o salário, dele. Exatamente. Pronto. Essa é só retirada para o labore, perfeito. Eu acho e que aí isso. Organizar bem. E para quem é pequeno e está começando, às vezes o dinheiro entra, e é bom você falar isso, porque às vezes é uma sucessão de uma empresa bem pequena. E aí o dinheiro entra e ele entende, esse dinheiro é meu. E aí a pessoa que vai entrar precisa saber que precisa reinvestir, senão esse negócio não cresce. Né? Ou não se mantém também, ele quebra, né? Uhum. Vamos para as dicas? Diante você disse que 3 dicas... 3 dicas para quem está assistindo, ouvindo a gente, que está exatamente nesse processo, está iniciando o processo, está pensando em fazer uma transição sucessória. E coisas que, assim, se quando vocês começaram... tivessem falado para vocês, teriam ajudado, né? Vocês vão terem batido algumas cabeças nesse período de 7 anos. Eu acho que eu, né, falaria hoje, buscar o amadurecimento é primordial. Escutar bastante e ter paciência. É um processo, para ser um processo bem feito, é longo, não é do dia para a noite. Então, ter paciência. Então, amadurecimento, escuta e paciência. É isso? Acredito eu que seja isso. E para quem vai fazer o sucessor, eu acho que a pergunta principal é você perguntar para a pessoa que vai fazer a sucessão: você quer ser sucessor? Né? Primeira pergunta, você quer? Muito bom. Porque tem gente enfiando goela abaixo, né? Se não quer, procure outro caminho. Não adianta. O meu caso, eu tenho 3 filhos e teve ela que quis, os outros 2 não quiseram. Então é importante você perguntar: você quer? Quero. Então aí você começa o processo, né? E a segunda dica é você fazer passo a passo a sucessão, você preparando o seu sucessor por etapas no processo da empresa. E o terceiro uma dica muito importante, que o sucessor invista nele em conhecimento. Que não espere só que o sucessor fique passando informações ou que a empresa dê para ele, que ele busque. E é importante que quem está fazendo a sucessão também vai por etapa, dando o caminho das fases que ele tem que passar e ajudando a pessoa a conquistar isso aí. Hoje nós temos muitas empresas que estão buscando fazer cursos, treinamento de sucessão. Isso é um ponto positivo e eu tenho dado a dica para muitas pessoas fazerem isso, né, que estão
também fazendo sucessão na empresa, dando a dica para eles de como fazer. E ontem nós tivemos assim a oportunidade de ver pessoas que já estão na empresa, que os pais já tiraram o pé, né, assim, digamos, e os filhos estão mais tempo, já assumiram a empresa, e que eu ajudei eles, inclusive, na oportunidade. Eles reclamavam muito dos filhos, aí eu peguei ele e dei a dica, olha, tem que ser por aqui, esse é o caminho, você tem que fazer assim, não adianta você jogar e querer cobrar. E hoje eles falam, olha, eu peguei realmente, fiz assim, peguei uma pessoa, hoje, pô, já tá top, tá tocando, tá legal. Então, é processo. Eu acho que a dica mais importante que a gente quer fazer são duas perguntas. Você quer ser sucessor? Quero. Então o processo é esse. Okay. Aí é desafio, aí não é fácil, tem que dizer logo, olha, não é fácil. Você vê seu pai andando, sorrindo, você acha que é bonito, vai lá dentro para você ver que não é fácil. Então ele tem que sentir isso. Mas é satisfatório, eu acho que a pessoa que aprende, né, que ouve os ensinamentos e investe nele, ele vai sentir cada vez mais confiante, cada vez mais amadurecido para fazer as coisas. E o que é interessante, adquirindo o respeito das pessoas, né? Como eu disse, principalmente se é uma empresa que tem pessoas com mais tempo dentro da empresa. Então essas pessoas vão começar a vê-lo com olhos diferentes, o mercado começa a ver com olhos diferentes. E dentro da própria família também começam a ver a pessoa com olhos diferentes. Eu acho que é importante isso, que o sucessor faça com que a pessoa sinta isso. Tenha um passo a passo e busque conhecimento. Né? Então, juntando aqui, nós temos 6 dicas que se Pamela e Cristóvão pudessem lá atrás, né, se tivessem, na verdade, lá atrás recebido, teria ajudado vocês a acelerar esse processo. Amadurecimento, escuta, paciência. Você quer? Então tenha um passo a passo e busque conhecimento. Muito bom. De Gênesis, Apocalipse. Apocalipse normalmente remete ao final, aqui não. A gente entende que é a oportunidade de transcender, uma oportunidade de deixar um legado, né? De fazer algo através de vocês, que vai além de vocês. Para mim tá muito claro se eu te perguntar hoje, Cristóvão, o que você quer construir através de você, com a empresa que vai além de você? E aí tá aí o legado que você já tá deixando para Pamela tocar o negócio. E eu sei que agora é muito recente, porque você tá numa preparação para o início, então ainda não começou, vocês estão nesse processo. Sim. Então, Pamela, eu queria te pedir para você compartilhar o que, de repente, você pode deixar para as pessoas. A gente pede para o nosso convidado trazer um versículo de Gênesis, Apocalipse, ou algo que, de repente, possa ajudar quem está ouvindo, dentro de tudo que você viveu até hoje, para dar força, né? Para ainda mais se a pessoa estiver nessa sucessão, enfim, deixar as suas considerações sobre isso e trazer um apontamento bíblico para isso. Eu acho que assim, é extremamente legal, é desafiador, tem que ter paciência, mas assim, é extremamente satisfatório isso. Você vê assim, por exemplo, no meu caso, meu pai, 40 anos, né? Será que se não tivesse eu, isso daí acabaria? Você levar isso pra frente, né? É bem legal, você fala, poxa, a empresa começou lá, vai continuar, né? Futuramente, não sei, né, o que vai, mas assim, eu tô continuando, eu tô levando isso pra frente, é muito legal, muito interessante. Eu tenho conhecidos, né, que... É honra, né? Parece que me remete honra. Isso, exatamente. Reconhecimento. É muito desafiador, assim, e às vezes a gente... Eu não sei se seria um peso, mas você tem uma carga ali que você tem que continuar de uma pessoa que tá deixando um legado, né? Então, assim, um legado importante dentro do nosso mercado. Então, assim, poxa, eu vou continuar isso, vou levar. Então, tem uma responsabilidade muito grande também. Então, o amadurecimento me fez ver isso, que a minha responsabilidade daqui pra frente é grande, não é pouca. Então, assim, mas é muito legal. Eu gosto bastante, tem seus desafios, mas é muito bom, é satisfatório. É bem legal. Versículo. O versículo eu vou... Colar, não tem problema, pode colar. Porque eu só lembro o começo dele, eu não lembro o final. Mas assim, eu tenho até no meu celular salvo ele aqui, porque eu sempre... É importante pra você. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muito
com Josué, né? Josué, que ele vai conquistar a terra prometida. Exatamente. E eu acho bem legal, sede fortes e corajosos. Tipo, isso é pra gente ser, né? Não é que Deus vai ser pela gente. Exatamente. Ser forte, corajoso. Tem que ter força, tem que ter coragem. Tem dia que você respirar fundo e falar assim, bola pra frente. Então, isso que eu carrego todos os dias. Então, sejam fortes e corajosos, porque no final vale muito a pena. Continua com a gente, porque tem mais podcast por aí.